Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta, ferido e queimado, tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Mas que situação difícil, né? Davi tinha saído com os homens para uma batalha, para uma guerra. Quando ele volta, ele vê que a cidade que ele morava, né, que ele deixou sua esposa e filhos, os guerreiros deixaram as suas esposas e filhos e filhas, tinham sido saqueados, os filhos e as filhas tinham sido levados cativos, né? E eles entraram em desespero. Aqui fala que eles choraram tanto, né? Que perderam até a força, de tanto que chorou, né? Olha aqui, versículo 4. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Já chorou desse jeito? Já fez um choro assim? Eu já fiz. Teve tempo que eu chorei, teve situações que eu chorei tanto, chorei que não tinha mais força para chorar. Não chorava mais, não porque não tinha vontade de chorar, mas porque não tinha mais força para chorar. Às vezes acontece isso nas nossas vidas, não é mesmo? Tantas coisas que a gente não entende vêm sobre nós, tempestades, terremotos, calúnias, acusações, perseguições, doenças, enfermidades, diagnóstico de doenças incuráveis, filhos nas drogas, casamento destruído, financeira, né? Situação financeira difícil, falências. São tantas as coisas, né? Tempestades que vêm. E às vezes a gente não está preparado para tudo isso e vem um desespero. Quando você olha para toda essa situação que você não consegue resolver, a única coisa que você sabe fazer é chorar. E aí você chora, e você chora, e você chora, né? E foi isso que Davi fez. Muitas vezes a gente faz só isso mesmo, só chora. Mas aí todo mundo estava aqui angustiado, amargurado na situação, e os próprios guerreiros, os próprios valentes, o próprio povo ficou com raiva de Davi e queriam apedrejar Davi. Só que teve um determinado momento que Davi se voltou para o Senhor. Ele se voltou para o Senhor e foi ali que ele se reanimou. Aqui fala claramente aqui no versículo de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele foi buscar forças no Senhor. Ele olhou para Deus e foi lá no Senhor que ele se reanimou. E foi o Senhor que tirou do coração dele toda angústia, e foi o Senhor que deu força para ele ir atrás desse bando, perseguir esse bando, ter vitória sobre eles e trazer de volta suas mulheres e suas filhas, né? E tudo aquilo que tinham sido roubado. E é isso que Deus está falando para você. Se reanime no Senhor. Olhe para o Senhor. Quando a gente olha para a situação, a gente entra em maior desespero. Porque se é uma situação que você não pode fazer nada por ela, você só vai desesperar, se angustiar e chorar até perder a força. Então, olha para Deus, olha para o Senhor, né? Como diz o salmista, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que virá o seu socorro e o meu socorro. E ele nos dará força para enfrentar qualquer situação. E mais do que força para enfrentar a situação, ele guerreia nossas guerras e ele nos dá vitória sobre elas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que você seja fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.